Vou dar seguimento à apresentação do trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados dentro do estudo. Sendo os materiais principais, a matéria-prima foi a pele dos coelhos, né? E elas tinham que ter cerca de 40 a 50% na sua composição total de água, para que fossem objetos de estudo. E tanto para a determinação de colágeno na pele dos coelhos, tanto couro bovino ou outras diferentes vias de extração, né? São utilizadas diferentes soluções e reagentes para toda a etapa de processamento. E dentro do estudo não foi diferente. Eles utilizaram ácido acético, né? Que é bastante utilizado para a determinação e extração do colágeno. Utilizaram cloreto de sódio, que no artigo eles utilizaram para que houvesse a precipitação das extrações, e utilizaram a pepsina para fazer um comparativo entre os grupos analisados, entre os grupos onde foram feitos tratamentos com ácido e os tratamentos enzimáticos, que não foi o caso da pepsina. Mas antes da pele sofrer um processo de extração do colágeno em si, né, os autores fizeram um condicionamento da pele adequado, ou seja, eles levaram a pele para que ela ficasse hidratada com uma quantidade de água cerca de 70%, né? E após elas atingissem esses 70% em sua composição, ela é levada para um processo de descarnagem, onde que era retirada toda o excesso de carne, o excesso de gordura, a cartilagem em si, e para que fosse feita realmente a análise da pele em si, né? Após esse processo de descarnagem, eles retiraram todas as peles presentes na pele para que não houvesse nenhum tipo de alteração durante as análises. Após isso, após a pele estar em um condicionamento adequado, com uma quantidade de água adequada e sem carne, sem cartilagem, sem gordura, elas foram cortadas em quadrados de 1 centímetro, né? E deixadas em ácido acético a 0,5 em uma máquina agitadora durante 24 horas em temperatura de 20 graus Celsius. Após esse período de agitação em essa temperatura, né? A amostra foi filtrada e o líquido que sobrou dessa filtração foi denominada extração ácida 1. E, posteriormente, o resíduo que sobrou dessa minha primeira extração sofreram as mesmas condições do que a primeira extração, onde eles adicionaram ácido acético, levaram para uma máquina agitadora durante 24 horas, uma temperatura de 20 graus Celsius, para obter uma segunda e uma terceira extração, certo? Após acontecer essas 3 extrações, o resíduo que sobrou dessa minha amostra foi submetido a outro processo, onde que eles determinaram como tratamento enzimático, que eles utilizaram 0,5 de ácido acético e 1 grama de pepsina. Após essas 4 etapas de extração, na extração ácida 1, 2 e 3 e a extração de tratamento enzimático, as amostras foram filtradas novamente e armazenadas a uma temperatura de 4 graus Celsius. Após esse armazenamento, as soluções tanto ácidas como enzimáticas foram precipitadas com a solução de cloreto de sódio, como eu mencionei um pouquinho lá na frente. O material que foi precipitado, né, dessas análises foram centrifugadas durante 15 minutos, e após essa centrifugação, elas foram dialisadas por 48 horas em uma água destilada, em um tubo de membrana de diálise, com corte e peso molecular de 6 a 8 kDa. Esse material diolizado, que passou por esse processo de diolização, né, ele foi liofilizado, ou seja, ele foi secado para se transformar em pó, para que se fosse feita a determinação do colágeno em si. Bom, como eu mencionei, a determinação do colágeno ela passou por diferentes etapas para que se fosse medida as estruturas do colágeno. Bom, eles pegaram 0,5 gramas de colágeno liofilizados anteriormente, adicionaram essa gramagem em 3 ml de ácido clorídrico, certo?
Após isso, eles levaram para uma agitação suave, uma agitação leve, por um período de 16 horas a 100 graus Celsius. E após esse período de agitação, ele sofreu um resfriamento em temperatura ambiente, aproximadamente durante 4 graus, durante 4 horas. Após isso, foi levado essas 3 ml contendo 0,05 de colágeno para um balão volumétrico de 25 ml de volume, que continham 10 ml de água destilada. Após isso, né, eles fizeram essa mistura de 0,5 gramas com 3 ml de ácido clorídrico com as 10 ml de água destilada e pegaram 2 ml dessa minha amostra já diluída anteriormente e adicionaram em 100 ml de água destilada. Após isso, né, feita essa mistura da minha água destilada com 2 ml de amostra, né, anteriormente diluídas, eles determinaram a hidroxiprolina, que eles simplesmente pegaram essas 2 ml da minha solução anterior, adicionaram 2 ml de sulfato de sódio a 0,05, mais 2 ml de hidróxido de sódio. Após isso, essa minha solução que continha o sulfato de sódio, hidróxido de sódio, foi levado para uma agitação durante 5 minutos, não uma agitação muito forte, mas não tão muito lenta, uma agitação intermediária, né? Após essa agitação, eles foram levados a banho-maria por aproximadamente 15 minutos a uma temperatura de 40 graus Celsius. Após passar por esse processo de banho-maria, agitação, eles foram novamente resfriados, né, em temperatura ambiente. Após isso, acontecer esse resfriamento dessa minha solução, que continha o sulfato de sódio, o hidróxido de sódio, eles adicionaram o ácido sulfúrico mais o dimetilaminosbenzanoideo e levar para um banho-maria durante 30 minutos em uma temperatura de 70 graus Celsius, para que houvesse o desenvolvimento de cor dessas minhas amostras. Eles novamente levaram para o resfriamento em temperatura ambiente e mediram. Após isso, eles foram levados as amostras foram levadas para um resfriamento em temperatura ambiente, e levadas para medir a questão de absorvância por eletroforese. Mais para frente a gente vai estar explicando um pouquinho nos resultados como foi obtido. Bom, para análise de viscosidade, eles utilizaram as amostras que foram extraídas, né? Foram medidas através do cearrômetro. É um equipamento que é bem similar ao texturômetro, né? Só que ele trabalha um pouco com temperaturas mais elevadas. Ele é composto por um cilindro de aço inoxidável e dentro do estudo ele foi elevando a temperatura das amostras de 10 a 50 graus Celsius para que não houvesse essa quebra da proteína, essa desnaturalização, que é bem característica desse tipo de estrutura. Já para a determinação de pH, eles utilizaram uma solução tampão de pH de 4 e pH 7, e as amostras foram colocadas em um becker que sofreu agitação, uma agitação suave, e posteriormente fizeram a medição com o eletrodo, né? A medição de pH através de um eletrodo. Já para a determinação de peso molecular, eles utilizaram 1 ml do colágeno dialisado lá no comecinho das minhas análises para verificação do colágeno, né? Dissolveram uma solução tampão de HCl1 a 0,5 e um pH em pH 6,8, que foi fervido durante 5 minutos. Após esse período de 5 minutos, eles levaram uma voltagem de 50 volts durante 30 minutos para que a proteína alcançasse uma camada de resolução. Após esses 30 minutos e aquela alcançasse essa camada de resolução, eles aumentaram a voltagem, né, da aplicação para 120 volts no período de 3 horas, para que realmente fosse feita a separação das proteínas conforme o tamanho e cada estrutura. Para a determinação das propriedades térmicas do colágeno, né, eles mediram
eles utilizaram um instrumento para que fosse medido essas propriedades térmicas, onde eles pegaram 45 miligramas da solução de colágeno, embalaram e selaram, e em um prato que tinha 50 micrômetros e uma panela vazia com as mesmas características da minha solução de 45 miligramas, e fizeram uma varredura de aquecimento realizada de 10 a 50 graus Celsius, verificando, subindo 5 graus Celsius por minuto para que até chegasse a 50, que seria o máximo de temperatura que eles determinaram. Já para análise estatística, eles fizeram uma análise de variância pela ANOVA, né? Utilizaram o teste de Turkey, onde que foi aplicado que P é menor ou igual a 0,05 para dados experimentais, e utilizaram 3 repetições para cada tratamento. Ou seja, eles utilizaram triplicatas para que pudessem ser tido verificação das amostras analisadas.